são com os irmãos e nós vamos estar fazendo um momento de oração com os irmãos em prol dos nossos irmãos, né, que estão de luto, né? Queria convidar os irmãos a ficar de pé e abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 16 e verso 33. João 16, 33. Que diz assim a palavra do Senhor. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oramos, Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queremos nesta noite, Pai, te render graça e louvor por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, pelas nossas vidas. Sem nós, meu Deus, merecer mais a tua graça, mas a tua bondade tem nos alcançado, mas a tua bondade tem nos sustentado, cuidado, meu Pai, cada um dos teus filhos de pé. Continua nesta noite, meu Deus, abençoando, restaurando, renovando. Fala nesta noite conosco através da tua palavra, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e por fé nós já te agradecemos. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nesse texto, Jesus, ele está nos advertindo e está nos orientando. E ele está falando aqui os seus discípulos, daquilo que o seu discípulo ele ia passar, daquilo que seu discípulo eles iam enfrentar, não só os seus discípulos, mas a sua igreja aqui na terra. Glória a Jesus. Jesus, no texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim, em Jesus, eu e você tenhais paz. Glória a Jesus. Antes que no mundo nós tereis aflições, antes disso, o Senhor Jesus disse na sua palavra que no Senhor Jesus nós deveríamos ter paz. Glória a Jesus. Paz, irmãos, mas o que é paz? No momento de guerra, no momento de luta, no momento de luto, no momento de perda. Paz é convicção no seu interior. Aleluia. Paz é a certeza em seu interior, na sua alma. Glória a Jesus. Ainda que nós estivermos passando por essas lutas, por essas tribulações, por esse aperto na vida, mas nós temos que ter dentro dos nossos corações a convicção que o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco a todos os momentos da nossa vida. Aleluia, ter paz aqui, aleluia, saber que, aleluia, o Senhor está no controle. Ter paz aqui é saber que o Senhor não perdeu o controle. Aleluia, ter paz aqui, aleluia, no momento de tantas dificuldades, de tantos levantes na vida, aleluia, nós sabemos que o Senhor, aleluia, Ele está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: no mundo tereis aflições, aleluia, mas Ele vai dizer: mas tem bom ânimo. Bom ânimo aqui, irmão, é não desvanecer. Ter ânimo aqui, irmão, é não parar. Ter ânimo aqui, irmão, é continuar, não desistir, é não desanimar, é não se entregar, ter ânimo aqui a estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem ânimo, no mundo tereis aflições.
aleluia, os discípulos estavam caminhando do lado do Senhor Jesus, mas quando os discípulos, eles entenderam que o seu mestre, o Messias, o Cristo, que Israel tanto esperava, Israel esperava o Messias, Israel esperava o Cristo, aleluia, esperava, aleluia, que ele viesse reinar sobre Israel, aleluia, governar com mão forte, mão poderosa. Aleluia, Israel esperava o Messias vindo num cavalo branco, aleluia, com, aleluia, uma coroa de bronze, uma coroa de ouro em sua cabeça. Mas Israel, irmão, ele fica decepcionado, porque, irmão Osmar, porque Israel, aleluia, ele vai ver um Cristo, aleluia, que vai padecer muito. Ele vai ver um Cristo, aleluia, que vai entrar em Jerusalém, não no cavalo branco com a coroa de espinho, trajando veste de rei, aleluia, mas ele vai ver, aleluia, um Cristo, aleluia, amontado em um cavalinho. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos vão dizer, mas esse aí é o vosso rei, mas aleluia, porque o reino que ele vinha implantar na terra era um reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitos do seu povo não entenderam, aleluia, que o reino era um reino espiritual. O Senhor veio implantar um reino na terra, aleluia, era um reino espiritual. Irmão Osmar, onde aleluia, que está implantado o reino no Senhor, ele está implantado no meu e no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é ali, aleluia, que o trono do Senhor Jesus Cristo, ele está reinando dentro de nós, aleluia. É ali no nosso coração, aleluia, que o rei, ele tem que estar sentado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não veio implantar um reino, aleluia, aqui terreno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que os seus discípulos, a sua igreja, aleluia, por muitas das vezes ele não entendia. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele começava a divertir os seus discípulos e dizer, olha, o Filho do Homem, aleluia, ele vai ser entregue nas mãos, aleluia, dos judeus, aleluia, nas mãos dos homens maus e perversos, nas mãos das autoridades, dos príncipes, aleluia, do povo, dos anciãos do templo, dos escribas. Então o Filho do Homem, que era Jesus, ele vai ser entregue e ele vai ser morto, aleluia, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E por isso os seus discípulos, por muitas das vezes, eles ficaram com a sua alma turbada, perturbada. Por quê? Porque eles esperavam, irmãos, que era Israel, que era o Senhor que ia reinar sobre Israel com mão forte, com mão poderosa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De início eles não entenderam que era essa vontade de Deus, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha que morrer na cruz do Calvário, aleluia, para trazer a paz verdadeira dentro dos nossos corações. É tão provado, irmãos, que no capítulo 14 de João, nós vamos ver ali quando Jesus, com certeza, falando destas coisas, a Bíblia vai falar que Jesus começa a observar para os seus discípulos, e Jesus começa a ver no rosto daquele povo o semblante descaído de tristeza. E aí a Bíblia vai dizer, aleluia, o próprio Jesus, ele vai dizer, não turbeis o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, Jesus começa a olhar, irmãos, aleluia, para os seus próprios discípulos que andavam com você todos os dias. Aqueles discípulos, irmãos, aleluia, que noutrora ele andava por cima das águas como Pedro. Aleluia, aquele discípulo que, aleluia, algumas vezes ele deitava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus, no peito de Jesus, como João. Aleluia, aquele discípulo que via, aleluia, o Senhor multiplicar pão e peixe. Aquele discípulo que viram Jesus ressuscitar Lázaro há 4 dias de morto. Aleluia, aquele discípulo que estava com Jesus quando, aleluia, aquela viúva tinha só um filho e ia saindo, aleluia, da cidade. Jesus toca no caixão e aquele menino se levanta. Aleluia, então o seu discípulo estava sempre vendo, aleluia, esses
triunfo na vida do Cristo, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eles esperavam, porque estava escrito, aleluia, nas profecias dos profetas. Então os seus discípulos, eles esperavam este Messias, mas ele não entendia que esse Messias tinha um processo, o processo da cruz, aleluia. Por isso que eles ficaram perturbados. Então Jesus, ele vai trazer uma palavra de consolo, de conforto, mas também o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma palavra, ele traz uma promessa. Primeiro, ele consola o coração do seu discípulo. Primeiro, ele traz uma palavra de consolo para a sua alma, aleluia, abatida, ferida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite o Senhor pode, e ele quer trazer uma palavra para consolo da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele conhece, irmãos, a nossa alma batida, aleluia. Ele conhece as nossas lutas do dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para o seu discípulo: não perturbeis o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Crede em Deus, crê nas promessas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tinha promessa, assim como o Senhor Jesus, ele tinha promessa. A promessa aqui, ele, no capítulo 2, ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois que Jesus consola o coração do seu discípulo, né, meus filhos, né, crianças? Enquanto Jesus consola o coração do discípulo, ele traz logo uma palavra de consolo. Em seguida, ele traz uma palavra de promessa, aleluia. As promessas de Deus, irmãos, ela é verdadeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não tarda em cumprir com as suas promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi preparar-vos lugar, aleluia. E ele vai, irmãos, um dia voltar, e ele vai levar, aleluia, a sua igreja para morar com ele na glória, para onde ele estejais, a sua igreja esteja junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a palavra que o Senhor Jesus Cristo queria implantar. Esta era a paz que o Senhor Jesus Cristo queria colocar no coração dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso, aleluia, ainda de João 14 e o verso 27, ele vai falar da mesma paz. Ele vai dizer como, irmãos, nesse versículo, ele vai dizer assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer trazer a paz, irmãos, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, no momento de luta, no momento de perda, no momento de dificuldade, no momento de portas fechadas, nos momentos de enfermidade, no momento que você espera receber do Senhor, aleluia, aquela promessa, aleluia, que ele fez um dia, e essa promessa não chega. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é nesse momento que o Senhor, ele está dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou. É nessas horas que nós temos que reinar a paz em nossos corações. Ele vai dizer: não se turbe os vossos corações, nem se atemorizem, aleluia. Nós temos um defeito de fábrica, como dizem alguns pregadores por aí, porque nós somos pó, nós somos cinza, nós somos carne, nós não somos perfeitos, nós não somos super-homem, nós não somos super crente, não, aleluia. Por isso que no momento, irmão, de muitas dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, nós balançamos, nós ficamos com a nossa alma turbada, o nosso coração
turbado, claro que isso é porque nós somos humanos, aleluia, até o próprio Jesus, aleluia, quando ele estava próximo à morte, aleluia, a Bíblia diz que ele foi orar ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, aquele momento da morte, mas ele disse: mas que seja feito segundo a tua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que ele suava tanto, aleluia, que o seu suor se tornava como gota de sangue, aleluia, porque ele era homem como eu e como você. O nosso Senhor, ele sentiu cansaço como eu sinto, como você sente. O nosso Senhor sentia dor como eu sentia. O nosso Senhor, ele foi angustiado, aleluia, como eu e você é angustiado. O nosso Senhor, ele foi perseguido como eu e você é perseguido. O nosso Deus, ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Muitas das vezes nós somos abandonados pelos nossos melhores amigos, aleluia. Tudo isso ele passou por amor por mim e por você, e muitas das vezes queremos abandonar. Aí ele foi fiel e fiel até a morte, morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor para trazer esta paz aos nossos corações, aleluias. No versículo que nós lemos nesta noite, irmãos, é interessante que Jesus, ele vai dizer: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, irmãos, nós temos poder no Senhor. Nós temos a graça do Senhor para vencer todos os obstáculos, que, aleluia, que o mundo possa, aleluia, apresentar para mim e você. Você sabia disso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, aleluia, a Bíblia diz que ele, aleluia, ele tinha um espinho na carne, aleluia. Alguns pregadores dizem que era uma enfermidade por Satanás, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou ao Pai, ele orou a Deus, e Deus, a resposta do Senhor foi essa: Paulo, a minha graça te basta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não que Deus não possa tirar, não que Deus não possa curar, não que Deus não possa abençoar, não que Deus não possa abrir as portas, pode fazer tudo porque ele tem poder para isso, mas se ele não faz, ele é Deus. Se ele faz, ele é Deus, aleluia. Se ele não opera, ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nem por isso desse espinho na carne Paulo, aleluia, descansou. Nem por esse espinho na carne, nem por essa luta que Paulo enfrentou, aleluia, Paulo desistiu, desanimou, aleluia, entregou a sua carta, aleluia, abaixou a sua cabeça, aleluia. Mas aí que ele era mais crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje é diferente. Você quer ver crente, esteja com o bolso cheio de dinheiro, aleluia, aí você é crente, eu sou crente, aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, aleluia, quando nós estamos apertados, quando nós estamos com conflito, quando nós estamos na luta, aleluia, era para nós estar mais nos pés de Jesus. Aí muitas das vezes nós fazemos assim, isolar da igreja, não queremos vir mais, não queremos buscar mais, não queremos mais sentir mais, aleluia. E Paulo foi diferente, era com espinho na carne, aí ele que estava na aleluia, nos pés, aleluia, do Senhor, porque o Senhor disse: a minha graça te basta, aleluia. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Aleluia. Paulo e Silas presos por ter expulsado aquele demônio daquela garota, daquela menina. E as autoridades colocaram no tronco e mandaram açoitar na praça. E Paulo e Silas ficaram todo moídos de pé, aleluia. E a Bíblia diz que as autoridades mandam encerrar no cárcere, na cadeia, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, aleluia, à meia-noite ele começa, aleluia, a louvar a Deus, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez se fosse eu e talvez se fosse você,
aleluia, primeiro pensamento era de murmurar. Cadê Deus, aleluia, que não está vendo esta luta? Cadê Deus que não está vendo essa perseguição? Olha a perseguição, olha porque não gosta de mim, e ia se isolar no canto. Mas Paulo e Silas fez diferente, aleluia. O que foi que ele fez? Começaram a orar, a buscar, a se humilhar, aleluia, e adorar a Deus. E a Bíblia diz que as portas do cárcere se abriu, porque a glória de Deus foi manifestado, aleluia, porque tinha dois ali, homem que no momento da luta, da tribulação, aleluia, do conflito, aleluia, eles foram adorar a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ontem nós falamos ali da família de Lázaro, da família de Marta e na família de Maria. No capítulo 11, nós vemos relato ali que Lázaro estava doente. As suas irmãs mandam os mensageiros dizer ao Senhor Jesus que seu amigo Lázaro estava doente. E a Bíblia diz que os mensageiros vão até Jesus, e quando chega diante do Senhor Jesus, ele dá o recado que Marta e Maria dizem: olha, teu amigo Lázaro, quem tu ama, ele está muito doente, aleluia. E os mensageiros dão o recado e saem da presença do Senhor, vem embora. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fica mais alguns dias lá, que, aleluia, Lázaro, quando ele chega ali em Betânia, lá já estava com 4 dias de morto. Mas quando, aleluia, os mensageiros saem da presença do Senhor, o Senhor diz para os seus discípulos: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tem luta que nós passamos, irmãos, que não é para Deus, não é para Deus te matar, mas é para a glória de Deus. Você sabia disso? É para Deus ser glorificado, aleluia, porque é através das lutas é que Deus vai nos moldando, é que Deus vai nos purificando, é que Deus vai nos santificando, aleluia, através de muitas lutas, aleluia, que nós aprendemos a adorar mais a Deus, é que nós aprendemos a chegar mais a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É Deus nos lapidando, aleluia. Alguém que trabalha com madeira, quando ele vai fazer um vaso, quando ele vai fazer alguma coisa, algum trabalho, ele começa lapidando a madeira, tirando lasca de um lado e lasca de outro, uma pontinha daqui, uma pontinha de cá, até ele chegar a ser perfeito. Assim é na vida do crente, quando Deus está lapidando, aleluia, está tirando alguma coisa que não agrada a Ele, aleluia, que nós estamos fazendo e que nós não estamos agradando Ele, começa a tirar e começa a doer, aleluia, porque Ele está nos moldando, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dizer: olha, o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou acordá-lo, vou despertá-lo do sono. E o seu discípulo disse: Senhor, se ele dorme, ele está bem, Senhor. Se ele dorme, ele vai despertar. Mas Jesus vai dizer assim: tu não entendeste? Eu não estou falando do sono, mas eu estou falando da morte. Ele já morreu, mas foi bom que eu não estivesse lá, para que a glória do Senhor venha se manifestar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vinha no caminho, Marta, aleluia, Marta, ela vem ao encontro do Senhor. E quando ela chega diante do Senhor, aleluia, Marta começa a questionar: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lógico que ela sabia que Jesus curava, que Jesus ressuscitava morto, que Jesus multiplicava peixe e pão. Então ela sabia, se Jesus estivesse ali, com certeza Jesus tinha curado, aleluia, a seu irmão Lázaro. Mas a glória era maior, irmãos. O milagre era maior, aleluia. Muitas das vezes Deus permite, aleluia, algo acontecer, porque o milagre é grande, louvado seja o nome do Senhor. E de início nós não entendemos, e Marta questionou com o Senhor. Mas Maria, aleluia, fez diferente. A Bíblia diz que Marta saiu dos pés de Jesus, aleluia, Marta. E Marta vai até
Maria chega diante de Maria e disse: olha, vai lá em particular, olha, o mestre te chama. E a Bíblia diz que Maria, ela sai de onde ela estava, e os judeus que estavam com ela, aleluia, vendo ela sair de mansinho, eles percebem, pensando que ela vai para o sepulcro para chorar a morte do seu irmão, mas ela faz a coisa certa. O que é que ela faz, irmãos? Ela vai de encontro, aleluia, aquele que pode resolver todas as coisas, aleluia. Quando ela chega diante do Senhor Jesus, ela faz diferente. Enquanto Marta, ela foi questionar, dizer: Jesus, se tu estivesse aqui, aleluia, a Bíblia diz que Maria faz diferente. Quando ela chega diante do Senhor, a primeira coisa que ela faz, ela se lança nos pés do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não importa, irmão, as lutas, as dificuldades. No mundo tereis aflições, tribulações, problemas, mas tem bom ânimo. Aquela mulher, aleluia, ela tinha perdido, aleluia, o seu irmão, a quem ela amava. Aleluia, mas ela não perdeu o seu foco, ela não perdeu o seu sentido de adoradora. Aleluia, mesmo com o problema da morte de seu irmão, mas mesmo assim ela foi adorar aquele que poderia resolver o seu problema. Aleluia. Então, irmão, no momento de luta, de tribulação, de aperto nesta vida, aleluia, corra para os pés de quem pode resolver o teu problema. A Bíblia vai dizer, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. A nossa paz verdadeira se encontra no Senhor Jesus. Às vezes, aleluia, o homem ele vai atrás do homem, aleluia, para tentar resolver o seu problema, mas muitas das vezes o homem vai decepcionar. Aleluia, mas eu conheço um que ele não vai decepcionar ninguém, nem deve a ninguém, viu, irmãos? Essa pessoa é Jesus. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, estar nos pés do Senhor como fez Maria, aleluia, não questionando com Jesus pelos feitos que tem acontecido em nossas vidas, como fez Marta, mas fazemos como Maria, aleluia, se lançar sempre nos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, eu convido os irmãos a nós fazermos um momento de oração pelos nossos irmãos.